Me chamou a atenção desde o começo desse livro, desde as primeiras páginas, é o poder das palavras. Por exemplo, logo que acontece essa história toda do pai colocar o nome dos filhos de Abel e Caim, a mãe, ela passa a chamar o pai de Antunes ao invés do apelido de Tunico. Ao mesmo tempo, ela também começa a ofender o pai, chamar ele de bêbado insuportável. E a gente vê como essas mudanças, como essas palavras vai criando um impacto na vida do Antunes. Outra coisa também que as palavras importam, que o nome ganha um peso, a mãe se recusa a chamar os filhos de Caim e Abel. Ela acha que o peso desse nome, tudo que aconteceu lá na história bíblica, vai se repetir, então ela passa a chamar os filhos de Abel e Abelzinho. E depois ela também vai entrar em outros momentos da criação, que ela passa a criar os filhos iguais, mas é uma coisa que tem muito peso nessa história, como os nomes eles acabam interferindo na vida dos personagens, na forma que eles reagem aos estímulos externos e também na criação deles, como que ter esse nome de Caim e Abel deixou os gêmeos já lidando com uma pressão, já lidando com a pressão da mãe sobre eles, como a mãe ofendendo o pai, chamando ele de bêbado insuportável, acabou criando aquilo na cabeça dele de todo tempo ele falar, então, porque eu sou um bêbado insuportável e não sei o quê. Então, as palavras elas acabam ganhando muito poder nessa história. E como o Lucas falou, esse livro ele é composto de detalhes, então um detalhe que teve muita importância foi as palavras aqui. E é fundamental a gente entender que é as palavras, que são as ações, e não porque era o nome Caim e Abel, ou porque algo externo possa ter acontecido, é algo das atitudes relacionadas por palavras e por ações. Isso serve para a nossa vida o tempo inteiro. A gente explora ou joga desculpa, ou joga, porque a lua tá assim. Não, desculpa, mas não é. Tá? É porque você está pensando em determinada coisa, você está acreditando, acima de tudo, em determinada. Então, se você acredita que a lua vai interferir em você, isso vai acontecer. Se você acredita que o sol vai interferir em você, isso vai acontecer. Então, e você vai criar situações para as pessoas próximas. Então, o poder de uma mãe, o poder de um pai sobre uma criança, né, da família, dos professores, e aí tem questão dos professores que ela aborda isso também muito bem no livro, de situações diversificadas, do bom, do ruim, que é bem interessante também. Então, tudo é exemplo, e o exemplo é a palavra e a atitude. Não é aquilo, não. É a sua atitude, é o seu pensar e o que você faz com isso. E tem até aquela coisa de pessoas que falam, eu não consigo fazer tal coisa. De tanto você falar, você acredita, sabe? E não entra só na questão do pensamento positivo, mas é que realmente as palavras têm poder porque você está consumindo aquilo. Tem gente que fala, não fala a palavra feia porque atrai coisa ruim. De certa forma, é uma energia que você entra em outro assunto aqui, né? Outra linha de pensamento, mas de querer dizer que você realmente acredita no que você está falando, no que você está ouvindo. Então, você tentar falar, olhar para você e ver que você pode sim, que pode ser difícil, mas que tem como, e tirar aquele pensamento de não vou conseguir, é muito difícil, porque a palavra ela vai agindo sobre você, ela vai programando o seu cérebro de uma forma que você passa a acreditar em algo que não é verdade, muitas vezes. Exatamente. Na verdade, a gente vive um mundo que quase nada é verdade. Que você está vivendo ou no seu passado, você está vivendo no futuro. Garanto que todo mundo que está ouvindo, tanto eu como a Ana, a gente já, nossa, vai acontecer isso daqui uma semana. Ficou pensando, vai ser assim, vai ser assado, vai ser daquele jeito.
E nunca é do jeito que a gente pensa, nunca. Nem pro mal, nem pro bem. E é. Aí o importante é a gente aproveitar aquele instante, aqueles momentos, do jeito que vai ser, fazendo o melhor possível, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, seja, né, nos encontros, enfim. Esse é o ponto. Mas nunca acontece o que está passando, o que a gente imagina. Né? Então, a gente tem que colocar de novo detalhes, detalhes, presente, agora. E isso faz total diferença nos seus pensamentos, no que você precisa, no que você tem controle. Mas eu vou contar as historinhas já já também que tem tudo a ver com essas questões.